Admoesto-te, pois, que antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Amém? Louvado seja Deus. Pode se sentarem. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que a intercessão, louvado seja Deus, praticamente na Bíblia é uma ordenança da palavra de Deus, uma ordenança de Deus para o crente, para aquele que conhece a palavra de Deus, que conhece a Deus. Então a palavra de Deus fala que é para nós orarmos um pelos outros. Em Tiago diz isso. Então nós devemos orar um pelos outros. E fala também que é para nós orarmos pelos nossos inimigos. Duro é orar pelos nossos inimigos. Pelos nossos amigos é fácil orar pelo bispo, pela bispa, pelos irmãos que estão aqui. Mas para aqueles que nos afrontam, aqueles que falam mal de nós, é difícil nós orarmos para eles. Muitas vezes nós não oramos nem pelos irmãos. Esquecemos dos irmãos. Mas a palavra de Deus diz que é para nós orarmos um pelos outros. Não é para nós esquecermos disso. E nessa campanha acho que nós vamos aprender isso, né? Acho que a igreja vai aprender a orar um pelos outros, porque muitas vezes nós não oramos pelas pessoas. E a Bíblia diz que é para nós orarmos um pelos outros, é para nós orarmos pelo nossos inimigos, é para nós orarmos pelos novos convertidos, é para nós orarmos pelos filhos. Muitas vezes tem uma pessoa que está grávida aí, ela está precisando de oração pelo filho que vai nascer. Nós devemos orar pelos filhos, orar pelo filho que vai nascer, por aquela criança que está no ventre, ainda no ventre. É para nós orarmos. Não é para a igreja esquecer disso. É para nós. Então a palavra aqui fala, admoesto-te. Né? Ele está querendo quer que você faça isso. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos orar. A igreja precisa orar na terra. É importantíssimo que nós oramos. Então, fala que é para nós orarmos pelos irmãos que pecaram. É para nós orarmos pelos doentes. Não é para nós esquecermos. Para nós lembrarmos disso. E muitas vezes nós não lembramos. O irmão está doente lá, nem lembro que ele está doente. Fala, eu preciso orar por aquele irmão, ele está doente, eu preciso interceder por ele. Eu preciso falar com o Senhor, para que o Senhor venha entrar com providência na vida dele, que o Senhor venha curar. Fala que a oração do justo tem muito por seus efeitos. Nós somos justificados pelo Senhor, nós fomos chamados para fazer isso. Nós fomos escolhidos. Fala, não foi você que me escolheu, foi o Senhor que escolheu você. Não foi você que escolheu a Deus, mas Deus te escolheu. Para que você venha intervir, que você venha orar, porque você venha abençoar. Para que as coisas venham acontecer na vida das pessoas, para que venha dar livramento. A intercessão dá livramento. A intercessão salva a nação inteira. Louvado seja Deus. Se nós olharmos lá para o livro de Esther, Esther intercedeu pelo povo judeu diante do rei. Para que a nação já estava decretada a morte da nação, dos judeus. Tal de Amão, um homem que era de Satanás mesmo praticamente. Ele queria destruir. Ele já vinha lá da raça dos amalequitas lá. E os amalequitas sempre quis destruir o povo de Deus. E esse homem fez de tudo para exterminar o povo judeu.
Mas Esther decretou 3 dias de oração e jejum. Todos os judeus jejuaram e oraram por 3 dias, não comeram e não beberam, nem as servas da rainha Esther. E ela entrou diante do rei para interceder. E a oração salvou aquela nação. A intercessão salvou aquela nação. Porque se não fosse a intercessão, ela não teria coragem de entrar diante do rei. Porque quem entrasse diante do rei sem ser chamado, podia ser morto. E geralmente era. Mas Esther arriscou sua vida e creu no Senhor. Tudo por causa da oração, da intercessão do povo. Então, nós devemos sempre orar, sempre, não esquecer disso. Nós não devemos esquecer que nós necessitamos, todos nós necessitamos de oração, e é para nós orarmos uns pelos outros, não é para nós esquecermos disso. É sempre para nós lembrarmos disso. Louvado seja Deus. Então fala que é para fazer orações. Aqui fala admoesto-te, né? Ensino, aconselho-te, né? Que faça orações e súplicas e ações de graças. Então, por todos os homens, fala por todos os homens. Quando fala por todos os homens, é geral, homens, mulheres, crianças, por todas as nações da terra. Fala que é para nós orarmos pela nossa cidade. Então, nós não podemos esquecer disso. E geralmente eu não sei agora, mas a maioria, eu tenho certeza que a maioria não fazia isso, mas eu creio em nome de Jesus que daqui para frente nós vamos fazer. Nós vamos estar orando pela cidade, pelos filhos, pelos doentes, os governantes. Fala que é para nós orar pelos governantes. Muitas vezes nós descemos a lenha neles, falamos mal. Mas por quê? Porque nós, em vez de orarmos, nós só falamos mal. É lógico que o bispo falou que nós temos que saber votar, nós temos que prestar atenção, orar a Deus, pedir a direção de Deus. Mas depois que ele está lá, nós temos que orar para ele. E não ficar falando mal dele, que não vai adiantar, não. Nós temos que orar, a nação tem que orar, nós temos que batalhar espiritualmente para que Deus venha mudar a situação. Amém? Louvado seja Deus. Então nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. São prioridades na nossa vida. Isso é prioridade na nossa vida. Priorizar a oração, priorizar a palavra de Deus, prestar atenção no que é dito pela palavra de Deus. Muitas vezes fala alguma coisa aí maligna e nós não esquecemos, mas esquecemos daquilo que é dito na casa do Senhor, que é ensinado na casa do Senhor. Muitas vezes é uma palavra que você não precisa dela, uma palavra maldita, maligna, as pessoas guardam. E às vezes uma palavra que vai abençoar a vida dele, ele não guarda. Nós precisamos guardar aquilo que é bênção para a nossa vida. Louvado seja Deus. Em 1 Pedro 2,9 fala que, mas vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido. Então, nós somos chamados de geração eleita. Deus nos elegeu. Deus nos escolheu. Quer dizer assim, eu te escolhi, eu escolhi você. Nós escolhemos lá a pessoa que vai ser presidente, que vai governar. Deus nos escolheu, nos elegeu para ser sacerdote, para entrar diante dele, para falar diretamente com ele. Antigamente o sacerdote, o profeta que falava com Deus, hoje não, qualquer um de nós que aceitamos Jesus, nós podemos falar direto com Deus. Nós somos chamados sacerdote, somos chamados nação santa, nós somos escolhidos. Você tem que louvar a Deus, porque você e eu fomos escolhidos por Deus.
povo adquirido, eleito, chamados pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Você, de tantas pessoas, você foi escolhido, chamado pelo Senhor. Aí ele fala, não foi vós que escolheu o Senhor, foi o Senhor que escolheu a vós. A palavra do Senhor diz que Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Louvado seja Deus. Então nós precisamos valorizarmos aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus fez para nós. Tudo isso é bênção na nossa vida. Todas essas palavras que foi falada aqui, que é para você fazer isso, é para você orar um pelos outros, é para você orar pela cidade, é para orar para o seu inimigo. Tudo isso é bênção para a nossa vida. Tudo isso é bênção para a nossa vida. Se nós fizermos isso, nós estamos fazendo aquilo que Deus ordena para fazer. Não é se nós quisermos, é uma ordenança de Deus. Isso é uma ordenança de Deus. É para quê? É para o bem dos outros? Sim. É para o bem dos outros, mas é para o nosso bem e para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Então nós devemos prestarmos atenção naquilo que Deus tem falado conosco, que é para nós fazermos, e muitas vezes nós não fazemos. Então, o sacerdote é aquele que é como mediador. Você é um sacerdote de Deus. Você é um mediador diante de Deus. Você faz as suas petições e Deus ouve. Jeremias 33 fala assim, clame a mim e eu vou responder você. Peça aquilo que você interceda para o fulano e eu vou fazer. Clame a mim e eu vou responder. Louvado seja Deus. E você precisa crer nisso, porque isso é verdadeiro, isso é real. A palavra de Deus é verdadeira. É a escritura sagrada de Deus. Ela funciona. Às vezes não funciona porque nós não fazemos. Fala que é para nós perseverar em oração. Perseverar. Muitas vezes nós oramos 5 minutos, 2 minutos lá. E já quer que Deus responda. Poxa. É para nós perseverar na oração. Fala que Deus vai nos ouvir. Clame a mim e eu vou responder. Louvado seja Deus. Intercede que Deus vai fazer algo. Deus vai livrar, Deus vai libertar. É através da intercessão que Deus cura, que Deus liberta, que Deus dá livramento para o povo. Davi, ele enfrentou muitas guerras, mas Davi confiava no Senhor. Haviam intercessores quando iam para a guerra. Então nós precisamos, o tempo todo nós estamos em guerra contra o inimigo na terra. Lá eles lutavam, às vezes com os homens, a guerra, homem contra homem. Só que o Senhor, Ele dava vitória. Para quem? Para quem buscava a Deus, para quem orava a Deus. Josué, quando saiu lá do Egito, lá que Moisés passou o cajado para Josué, Josué ficou temeroso, porque tinham muitas nações que ele ia pelejar contra ela. E quando ele orava a Deus e Deus dava a direção, ele podia ir sem medo que a vitória era certa. Deus é quem dava a vitória. Mas por quê? Por causa da oração, por causa da obediência. Se nós obedecermos, certamente nós teremos vitória na nossa vida. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós intercedermos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós virmos para a casa do Senhor, se nós não deixarmos o caminho do Senhor, certamente nós vamos ter vitória. E a vitória é do povo de Deus. Louvado seja Deus. Então nós não podemos estar assim dispersos, nós precisamos estar atentos às coisas de Deus. Isaías 59, versículo 1, fala que os ouvidos do Senhor não estão gravados, para que não possa ouvir,
e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa nos salvar. Então Deus fala que ouve. Ele ouve as nossas orações, nossas intercessões, nossas súplicas. Ele ouve. Mesmo que você ore baixinho, não. Ele ouve. Fala que ele ouve as nossas orações e as nossas súplicas. Então, nós não devemos deixar de orar. Orar um pelos outros. Não esqueça nunca de estar orando pela igreja. Nós, nessa campanha, nós temos que aprender isso. Este ano nós temos que aprender a orar um pelos outros, orar pela igreja, orar pela cidade, orar pelos filhos, orar pelos doentes, orar. Foi por isso que Deus nos chamou para interceder diante das dificuldades, diante das coisas. Se tudo vai bem, nós oramos. Se não está bem, nós continuamos orando. E se não está bem, nós oramos mais ainda. Não é porque está tudo bem na sua casa, na sua família, fala assim, não, está tudo bem aqui na minha casa. Né? Se está bem, você continua orando. Você ora porque está bem. E ora pelo seu irmão lá, porque pode não estar bem na casa dele. Intercede por ele, ora pela vida dele, ora pela vida dele. Louvado seja Deus. Então, fala que a mão do Senhor não está encolhida para que nos possa nos salvar. Muitas vezes as pessoas estão passando uma dificuldade tão grande. E às vezes não tem quase ninguém orando por ele. E o Senhor, às vezes, precisa da nossa oração para que Ele livre aquele irmão, que Ele salve aquele irmão, dá livramento àquele irmão. E você, aí eu, às vezes, não fazemos isso. A maioria das vezes nós não fazemos isso. Mas nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Nessa campanha nós vamos aprender a orar. Nós vamos aprender que nós temos que orar pelo nosso irmão. Você não precisa ter aquela oração bonita, não. Não é isso que Deus quer. Aquela oração linda e tal. Deus quer que você fale com ele. Fala assim, meu irmão está assim, assim, Senhor. Ele está passando por dificuldade, ele está doente, Senhor. Eu creio no teu poder. O Senhor vai agir na vida dele, que o Senhor vai curar, que o Senhor vai levantar ele. Agora, a maioria das vezes nós não fazemos. E precisa falar para a igreja. Quando você tem problema, você fala que a gente vai orar especificamente para aquele problema. Mas se você não falar, que a igreja esteja orando um pelos outros. Independente se ele tenha problema, que ele não tenha problema. Se eu tenho problema, se você tem problema ou não, eu preciso orar por você, você precisa orar por mim. O povo estava orando lá, o irmão estava pregando aqui a respeito de Pedro. A igreja orando e o Pedro dormindo. Louvado seja Deus. A igreja intercedendo por Pedro e Pedro estava dormindo. Quando ele falou, eu falei, poxa, mas Pedro estava dormindo. Só que Pedro sabia em quem ele confiava. Louvado seja Deus. Ele sabia que ele servia um Deus grandioso e poderoso para tirar ele de lá. Louvado seja Deus. Pedro não estava preocupado se ele ia morrer ou não. Pedro dormia, quem está preocupado se vai morrer ou não ia ficar dormindo lá, ia ficar preocupado, andando para lá e para cá, falar assim, poxa, amanhã de manhã vão decretar a minha morte. E Pedro não estava preocupado com isso. E geralmente nós ficamos preocupados, né? Fala, poxa, mataram o Tiago, iam matar Pedro no próximo dia. E Pedro estava dormindo. Mas Pedro sabia em quem ele cria. Porque se ele fosse morto também, ele não estava muito preocupado, não. Mas nós devemos confiar no Senhor, pedir ao Senhor interceder. Mas a igreja intercedia por Pedro. E o anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro.
abriu as portas, os portões, e levou Pedro até lá na rua. E depois ele foi embora. E Pedro sabia. E foi o anjo do Senhor que tirou ele lá de dentro. Então, a intercessão faz com que o Senhor envie anjo para nos guardar, para nos proteger. Fala que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que os buscam e os temem. Então nós devemos buscar ao Senhor, interceder. Deus é poderoso para nos livrar, louvado seja Deus. Nós não devemos esquecer disso. Esquecer que Deus precisa que nós falamos com Ele. Deus sabe todas as coisas, mas nós precisamos estar atento às coisas de Deus. Em Jeremias 29, versículo 12, fala então me invocareis, orareis a mim, e eu ouvireis, buscar-me-eis e achareis. Invocarei e orareis a mim, e eu ouvirei, diz o Senhor. É para você invocar o nome dele e orar a ele. E ele vai ouvir a sua oração. E fala que você vai, se você orar, você vai achar. Ele vai te responder. Orais a mim. Clame a mim. Busca-me. Então nós precisamos ver que isso é algo importantíssimo na igreja. Foi colocado aqui como o ano da intercessão. E eu creio que muitas pessoas vão ser abençoadas. Muitas pessoas vão ver o agir de Deus na vida dele. Vai ver que Deus é tremendo. E que Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a situação. Ele pode agir. Ele é o Senhor que abençoa o seu povo. Mas precisamos estar diante do Senhor. Fala que é para nós orarmos e o Senhor nos abençoará. Fala que quando nós oramos a Deus, buscamos a Deus, nós não precisamos correr atrás de bênção nenhuma, não. Fala que as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Quem crê nisso? Louvado seja Deus. Fala que a bênção nos seguirão, nos alcançarão. A bênção vai seguir você e vai alcançar a sua vida. Você não precisa estar correndo atrás dela, não. Deus vai dar a bênção na tua mão. Fica firme no caminho do Senhor. Fica firme na casa do Senhor. Não abandona a casa do Senhor. Não abandona o Senhor. Tem pessoas que vêm para a igreja, ele vem um tempo, ele desaparece 4, 5 meses. Aí ele está lá, se arrebentado lá fora, ele vem, fica mais uns 2 meses, volta de novo. É importante que ele volte? É importante que ele permaneça também. Você precisa permanecer da fé, nós precisamos permanecer na presença do Senhor, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Nós somos chamados, escolhidos. Não é escolhido para andar disperso por aí, não. Escolhido para fazer a vontade do Senhor, para ajudar o seu irmão, para estarmos juntos na peleja, pelejar um pelos outros, e o Senhor pelejará por nós. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, fica essa palavra. Louvado seja Deus. E nós sabemos que Deus é misericordioso, Ele é bondoso. Então nós sabemos que nós fomos chamados como geração eleita, sacerdote real, nação santa, o povo adquirido, povo escolhido de Deus. Amém? Você é a geração eleita de Deus, escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. E a bênção está sobre a nossa vida, sobre a sua vida.
sobre a vida da igreja, aqueles que buscam o Senhor. E nós precisamos orar pelas pessoas que estão lá fora também. Louvado seja Deus. Orar por todos os homens. Não esqueça disso. Nunca. Nunca mais esqueça disso. Que nós devemos orar por todos. Para aqueles que te perseguem, para aquele que diz que é teu inimigo. Na verdade, o inimigo nosso é o Satanás, é o diabo. O homem às vezes nos afronta, mas o inimigo é o inimigo que às vezes está sobre a vida dele. Mas o homem, na verdade, nos persegue, mas não é nosso inimigo. Nosso inimigo é o maligno, não o homem. Amém? Vamos estar orando pelos outros, então, em nome de Jesus. Bispo, louvado seja Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus.